O linfoma é um tipo de câncer silencioso. Isso significa que quando ele vai se desenvolvendo no seu organismo, ele gera poucos sinais e sintomas. Você acaba achando que são coisas leves, são coisas talvez de um resfriado, ou então é algo bem mais tranquilo, né, de se resolver, tomando algum medicamento ali para resolver o sintoma. E quando você percebe, o linfoma já está muito desenvolvido, ele acaba afetando bastante a sua saúde e você precisa passar por tratamentos um pouco mais agressivos. No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês o que é o linfoma, como essa doença ela acaba se desenvolvendo, em que idade ele se desenvolve, porque existem duas faixas etárias onde esse linfoma é mais prevalente. Além disso, eu vou falar sobre quais são os sintomas de linfoma para você ficar de olho e consultar o seu médico, não deixar comer bola e tratar ele de modo rápido, sem você prejudicar a sua saúde. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico. Se você está interessado nesse assunto, fica até o final do vídeo. Você está assistindo mais um vídeo do meu canal que fala sobre saúde. Antes de começar, eu sempre dou aquele recado inicial. É muito fácil de você não perder mais nenhum vídeo, é só você se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir e comentário. Dessa forma, o YouTube entende que você quer receber vídeo novo e também é importante demais você ativar o sino de notificações. Assim o YouTube vai te entregar de verdade os vídeos. A verdade é que às vezes o YouTube, por mais que você curta, seja inscrito, ative o sino de notificações, ele não entrega o conteúdo. Então é importante, além disso tudo, você sempre ficar de olho se sai vídeo novo entrando aqui no meu canal. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre linfoma, sem ficar enrolando muito, porque eu quero ir direto ao ponto hoje. Pessoal, o linfoma, ele é um câncer dos nossos nódulos linfáticos. O que é isso? Nós temos em todo o nosso corpo alguns gânglios linfáticos. Esses gânglios ou nódulos, eles são como se fossem a casa das nossas células de defesa. Vocês vão estar vendo aí uma imagem ou algum vídeo mostrando um pouquinho sobre esses nódulos espalhados pelo nosso corpo. Os livros normalmente desenham os nódulos como se eles fossem umas bolinhas verdes ou umas bolinhas amarelas, mas na verdade elas são como se fossem umas bolinhas esbranquiçadas, meio amareladinhas, espalhadas em todo o nosso corpo. E como eu comentei, eles funcionam como casa da célula de defesa. Quando uma bactéria ou um vírus acaba entrando no nosso corpo, as células de defesa acabam pegando esse vírus, essa bactéria, levando para essa região, ou então o vírus e a bactéria acabam entrando nessa região, e aí por eles acabarem indo para dentro da casa da célula de defesa, fica muito mais fácil de combater esse vírus e essa bactéria. Afinal de contas, é muito fácil matar uma bactéria junto ali com 100 células de defesa do meu lado do que atacar sozinha essa bactéria, certo? Então as células de defesa elas acabam fazendo isso. O problema é que algumas vezes pode ter uma mutação em algum tipo de célula que está dentro dessa casa, dentro desse nódulo. E quando existe uma mutação ali dentro, essa célula acaba formando outras células mutadas. Mutação, para você que nunca entendeu ou nunca ouviu falar, é basicamente que uma célula, que é a pequena estrutura que forma o nosso organismo, ela vai estar diferente, o seu DNA muda. E quando ela muda, ela vai formar outra célula igual a ela, que vai formar outra, e elas vão se multiplicando. No linfoma de Hodgkin, essa célula que muta se transforma em uma célula chamada célula de Reed-Steinberg. Essa célula, ela é uma célula maligna, é uma célula cancerígena. Logo, se de repente alguém fizer um estudo de um dos nódulos que está crescendo no corpo dela e sair ali resultado de célula de Reed-Steinberg, então essa pessoa está diante de uma célula maligna que está presente nesse linfoma de Hodgkin. Você provavelmente já viu algum nódulo do seu corpo aumentado de tamanho. Por exemplo, quando a gente está com infecção na garganta ou garganta inflamada, alguns nódulos aqui da região de trás da nossa orelha podem ficar inflamados e aumentar um pouquinho. Ou às vezes alguns nódulos da região do nosso pescoço ou então da região de baixo da nossa mandíbula. Isso acontece em vários lugares. Por exemplo, se a pessoa ela tá com a perna, por exemplo, doendo, né? Ela caminhou muito, trabalhou muito ou fez bastante exercício na perna e a perna tá meio que inflamadinha, meio dolorosa, né? Pode aparecer na região ali da dobra da coxa uns nódulozinhos, uns caroçozinhos. Então esses caroços são os nossos nódulos. Às vezes aparece debaixo do braço também. Só que o que você tem que entender é que nódulo aumentado de tamanho não é maligno. É normal eles aumentarem. Existem muitos lugares do Brasil que chamam os nódulos por outro nome. Inclusive aqui na minha região também chamam dessa forma. Chamam de íngua.
Então a íngua é a mesma coisa que o nódulo. O que você precisa saber? É que existem nódulos que quando crescem dão uma impressão de malignidade, ou seja, de ser um nódulo maligno, um nódulo cancerígeno. Mas não é todo nódulo que cresceu que é um nódulo perigoso e pode virar câncer. Não é assim. O nódulo que pode ter maior chance de ser maligno, ele tem algumas características diferentes daquele nódulo que cresceu porque você está com uma inflamação. Por exemplo, o nódulo da inflamação, ele dói. O nódulo cancerígeno, normalmente é um nódulo indolor. Ele não incomoda, ele não dói. E ele tem uma consistência muito dura. Então são coisas diferentes. O nódulo da inflamação é um nódulo mais molinho, mais móvel, ou seja, você mexe nele, você percebe que ele mexe, ele sai de um lugar para outro. Já o do linfoma é duro, não dói e normalmente ele fica fixo numa região, ele não se mexe bastante. Mas quais são as pessoas que têm mais chance de desenvolver esse linfoma? Como eu comentei para vocês no começo do vídeo, existem duas faixas etárias onde a gente pode ver com maior prevalência. Uma são nos adultos jovens e adolescentes entre os 15 e os 40 anos. A outra são nos adultos acima dos 55 anos. Então, se começarem a aparecer os sintomas que eu vou explicar para vocês já nessa faixa etária, é para você ficar um pouco alerta. Mas eu quero que você entenda que não é porque você tá ali abaixo dos 15 anos, ou então você tem entre 40 e 55, que teoricamente você estaria livre desse câncer. Na verdade, você só tem menos chance de desenvolver ele, mas ainda assim existe uma chance. E por que esse câncer se desenvolve? Qual é a causa? Na verdade, existem muitas probabilidades. Não se sabe muito bem ainda por que essa célula de Reed-Steinberg aparece no seu corpo. Por que ela muda? Por que de uma célula normal se transforma nessa célula maligna? Não tem ainda uma resposta precisa para isso. A ciência não descobriu. Mas se sabe que provavelmente algumas infecções virais e bacterianas que você pegou ali no longo da sua vida podem causar a mutação dessa célula. Então o vírus acabou entrando no seu corpo, vai para dentro da casa ali das células brancas, que são as células de defesa, e aí ele infecta uma das células e essa célula acaba mutando e se transformando nessa célula maligna que nós comentamos. E quais são os sintomas desse linfoma de Hodgkin? Pessoal, olha, é o seguinte, quero que vocês entendam que primeiro o sintoma vai ser o crescimento daquele gânglio. E o nódulo, ele vai crescer de forma indolora, ele não vai doer, ele vai ser um nódulo imóvel normalmente, ou seja, ele não vai mexer muito quando você tenta mobilizar ele. E outro detalhe é que ele pode ter uma consistência pétrea, meio dura. Uma coisa importante também você entender é que normalmente esse nódulo ele aparece acima do seu diafragma. O que é diafragma? Diafragma é um músculo que a gente tem da respiração que ajuda a dividir o que é tórax do que é abdômen. Então pensa ali, uma palma da mão aberta assim, né? Você coloca em cima do seu umbigo e meia. Dali para cima, se aparecer algum nódulo duro que não dói em qualquer lugar do seu corpo, seja dali para cima, ou seja no seu pescoço, nessa regiãozinha aqui da nossa clavícula, né, que tem a gente chama de fosseta supraclavicular, é um buraquinho que você consegue apertar e colocar a mão. Se começa a aparecer nessa região também, é bom você ficar de olho e ir pro seu médico. Além disso, existem dois sintomas respiratórios que podem aparecer também num paciente com linfoma. Um é a tosse sem explicação, então o paciente ele não tá gripado, ele não tá resfriado, ele não tem doença, ele não tá com pneumonia e ele tá tossindo. E o outro sintoma é a falta de ar, o que a gente conhece na medicina como dispneia. Então o paciente ele tá lá fazendo alguma atividade física leve e parece que ele tá correndo uma maratona, ele tá cansado demais. Ou então é o paciente que não tá fazendo nada e ele se sente cansado como se ele tivesse caminhado o dia inteiro. Então detalhe importante também. Alguns sintomas importantes também é a perda de peso, que volto a repetir, eu comentei inclusive em outro vídeo sobre câncer, não é todo paciente que tem perda de peso, mas muitos pacientes com linfoma desenvolvem esse sintoma. Outro seria uma fraqueza muscular, então o paciente ele não consegue fazer algumas coisas que ele fazia normalmente, por exemplo, vai limpar a casa, ele não tem força para levantar o balde cheio de água, por exemplo, é uma coisa que tem que ficar de olho também. E outros sintomas são os calafrios. Esses calafrios normalmente estão associados com a febre que o paciente vai ter também. E já que a gente vai falar de febre, eu quero que você preste bastante atenção nesses sintomas clássicos do linfoma de Hodgkin. Se tem sintoma que você tem que ficar de olho quando você começa a sentir e os três estão presentes, são esses aqui que eu vou falar agora, porque esses são os que a gente vê com maior frequência nos pacientes com linfoma de Hodgkin. Um é coceira no corpo. Então o paciente ele tá sentindo coceira e ele se coça e ele não sabe por quê, mas ele tá com coceira no corpo. Outro sintoma é a febre intermitente. O que é isso?
Febre intermitente é aquele paciente que tem febre 1 hora, depois a febre para, depois a febre volta, daí a febre para, a febre volta e a febre para. E ele não tá tomando remédio. Não é que ele tomou remédio, a febre caiu, depois a febre volta. Não, é uma febre que vai e volta sem razão nenhuma, sem motivo. Você não tá com infecção, você não tá com garganta doendo, você não tá com unha encravada, não tem nada, mas tem uma febre aparecendo no seu corpo. E o terceiro sintoma, que é muito importante, é uma sudorese noturna. Isso significa que você chegou na tardezinha ali, pra noite, começa a suar. Você vai deitar, a sua cama tá toda molhada do seu lençol ali, porque você começou a suar. Isso normalmente acontece porque nesse momento, o seu câncer, né, ali no seu nódulo linfático, ele começou a causar maior metabolismo, ele começou a ter um metabolismo mais alto. E metabolismo mais alto é igual a gasto de energia. Você começa a emagrecer, como nós falamos, e a sua temperatura corporal começa a aumentar. Isso pode explicar a sua febre, e isso também pode explicar o seu suor. Então, muita atenção a esses 3 últimos sintomas que eu falei, que são os sintomas clássicos do linfoma de Hodgkin. Alguns outros pacientes, eles podem ter complicações em alguns órgãos, né? Pode ter o fígado complicado, o pulmão sendo afetado, rim sendo afetado, tem vários órgãos, até o intestino pode ser afetado. E outros pacientes, eles também podem sofrer de anemia. Então, anemia é aquela alteração no sangue, que a pessoa tem baixa de hemoglobina ou baixa de células vermelhas, que são estruturas que estão muito relacionadas, né? A hemoglobina é uma proteína que está dentro da célula vermelha, e a célula vermelha ela é muito importante para transportar o oxigênio que a gente respira. Então, se você está sem hemoglobina, né? Quando eu falo sem, eu quero dizer hemoglobina muito baixa, tá? Então, se você está com hemoglobina muito baixa ou célula vermelha muito baixa, você vai se sentir cansado, você vai se sentir um pouco mais pálido, né? Você vai ver que você está mais pálido. Tudo isso acontece porque a proteína hemoglobina, ela é a que pinta o seu sangue de vermelho, basicamente. Se não tem proteína suficiente, não vai ter sangue vermelho suficiente e você vai ficar mais pálido, né? Você vai perder aquela coloraçãozinha, né, que a gente diz que o sangue dá pra pele, que é mais rosada. Então você vai perder isso aí, você vai ficar pálido, seus lábios vão ficar mais esbranquiçados. Então, é um detalhe também importante, mas normalmente isso aí aparece no paciente que já tá com um linfoma um pouco mais avançado. E o diagnóstico, como se faz? O diagnóstico é clínico e laboratorial, pessoal. Ou seja, você vai contar pro seu médico todos os sintomas que você tá sentindo, o seu médico vai examinar aquele seu nódulo que tá crescendo para ver se ele tem essas características malignas que nós comentamos, e depois ele vai fazer uma biópsia, ele vai mandar, na verdade, você para uma biópsia. A biópsia, no caso, vai ser 2 formas prováveis. Uma é a retirada do nódulo, então vai retirar aquele nódulo. No laboratório vão cortar o nódulo, depois de ter tirado do seu corpo, e vão estudar aquele nódulo para ver se tem célula maligna ali. Outro modo é fazer uma biópsia aspirativa por agulha fina. Vai colocar uma agulhinha ali, vai aspirar um pouquinho do líquido dentro do nódulo e vai estudar no laboratório. Então o nódulo ele vai ser estudado e daí com isso vão poder chegar no diagnóstico final para poder saber se você está com linfoma de Hodgkin ou não. E aí tem alguns outros exames que podem fazer para ter uma noção se esse câncer ele se espalhou pelo corpo ou não. Obviamente o câncer é muito melhor de tratar quando a gente descobre cedo, porque aí a gente consegue tratar aquele câncer que está localizado em um lugarzinho só do corpo e não foi para outros lugares. Mas se ele foi para outros lugares também, dá para tentar o tratamento. A gente vai fazer um tratamento um pouco mais forte na tentativa de destruir o câncer em todos os órgãos, então não é o fim da linha, dá para fazer alguns tratamentos ainda. Aí na biópsia, antes de eu terminar o vídeo, existe uma coisa que eles vão ver naquela célula maligna, né, na célula de Reed-Steinberg, que eles olham para a célula e percebem que a célula tá com formato de olho de coruja. Vocês vão ver uma imagem aí semelhante com os olhos de coruja. E outro tipo de célula de linfoma de Hodgkin também é uma que parece célula em pipoca de milho, né? A gente chama também de palomita de maíz, né? Porque eu ensino aqui nas faculdades aqui do Paraguai pro pessoal que tá estudando medicina e a gente chama dessa forma. Então, por que chama assim? Porque realmente parece que o núcleo ele tem várias pipocas dentro dele. Vou falar pro meu editor colocar umas pipoquinhas ali para vocês entenderem mais ou menos. Então, detalhe importante, o médico vai perceber, vai dar uma olhadinha nessa imagem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, me deixem saber no campo de comentários. Coloquem aí, gostei, doutor, não gostei. Pode deixar a sua opinião sincera. E também deixa ali qual é o outro assunto que você gostaria de ver aqui no YouTube. Se você tem algum assunto em mente, me deixa saber, colocando ali no campo dos comentários também. Antes de ir embora, eu quero deixar recomendado 2 vídeos para vocês aqui do lado que eu gravei. Um vídeo onde eu comentei sobre sintomas gerais do câncer, né? De vários tipos de câncer, existem sintomas que costumam aparecer. E outro vídeo que eu comentei sobre o câncer
câncer de cólon, né, o câncer do nosso intestino. Expliquei qual a função do cólon, para que ele serve e quais são os sintomas que podem aparecer, porque esse câncer vem aumentando bastante. Então, clica ali e fica de olho. Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!